acho que incentivo. dentro do que a gente está conversando, Marco, eu gosto de uma analogia que é referente, por exemplo, ao padeiro, né? Você tem um padeiro ali que faz um pão espetacular. E aí ele acha que por ele saber fazer o pão, ele pode montar uma padaria. E, Exatamente. e não vai dar certo. Não vai. E não vai dar certo, porque não basta Se ele tiver só a visão de padeiro, né? entender como se faz o Faz pão, sentido, faz né? sentido. Muito pelo contrário. Muitas das vezes vale mais como ele administra outras partes do negócio, um bom atendimento, uma precificação justa, uma localização ideal, enfim, um conjunto de fatores que com aquela mentalidade voltada só para aquela função de fazer o Exato. pão, muito provavelmente não vai dar certo. Então pode ser o melhor padeiro do mundo, que se ele não se desenvolver como um empreendedor, muito dificilmente ele vai conseguir prosperar, ele vai ter uma mentalidade, ele vai ter uma postura, ele vai traçar todas as etapas dele ali só para Limitado. fazer o pão. Pra fazer Só o para pão. fazer o pão, Que é mas muito nunca importante. para abrir a padaria. Claro, todo Mas- negócio ele exige pessoas para determinadas Pra todas as funções. áreas. Não é todo mundo que com nasceu certeza. para ser empreendedor. Fato. Assim como não é todo mundo que vai saber fazer o pão como ele faz, né? E tem gente que não quer também, né? E tem gente que não quer, mas o mais importante é você ter essa visão e alinhar a expectativa. Uhum. Porque você, ao abrir o seu negócio, você vai ser exigido de maneiras que você nunca imaginou quando você simplesmente estava apenas cumprindo uma função. Então, Total. isso realmente não é para qualquer um. Mas que a gente pode se desenvolver, isso sim, todos podem se desenvolver. Exatamente. Dentro disso aí, a gente já tem duas coisas. Por exemplo, eu acho que o que define um empreendedor, por exemplo? Por que é tão desafiador? Porque o empreendedor, ele tem risco o tempo todo, né? Então, o preço que ele paga é muito alto. Ele vive, é uma questão de aposta, né? Então, tipo, ele nunca tem uma certeza amanhã como vai ser, que pode mudar uma lei, a economia pode piorar. Então, ele tem essa Tem vulnerabilidade. muitas ameaças, muita Exato. coisa fora do controle. Exatamente, que é o que o Flávio Augusto fala muito, né? Não existe estabilidade. Não sei se você já viu ele e tal. Sim. Ele fala muito disso, não existe estabilidade. E isso é fato. Né? Então a diferença de empreender em qualquer coisa, acho que começa lá do autônomo, de um cara que trabalha de CLT, começa pela segurança, né? Porque é estável, Sim. né? Você não sabe amanhã o que pode acontecer. E é difícil para o ser humano abrir mão dessa estabilidade, porque isso é inato, né? Nosso cérebro reptiliano, ele busca instintivamente a segurança, Segurança. né? Então assim, o que geralmente como eu atendo públicos de vários perfis, né? Desde o autônomo até o funcionário público, enfim, são muitas... Você atende tudo, né? Isso, a gente atende... E você consegue ver a mentalidade, né? A diferença, né? Totalmente. A mentalidade é completamente diferente, as necessidades são completamente diferentes, mas o que a gente observa é que o mais importante, quando essa pessoa ela tem uma visão estratégica da própria vida, porque muitas das vezes a gente tem uma visão estratégica do negócio, e muitas das vezes a gente para conversar e para analisar o nosso negócio, mas não faz o mesmo com a nossa vida. Né? Isso é fato. Então, pouquíssimas pessoas pegam para poder fazer um balanço da vida ali em todas as esferas, financeira, profissional, pessoal, patrimonial e por aí vai. E o que eu mais tenho observado é que quanto mais camadas de proteção você tem na sua profissão, exemplo, um funcionário público, ele tem mais camadas de proteção do que um empreendedor. Você tem que equilibrar isso com outros riscos. Exemplo, você pode ser um funcionário público e de repente ser um pouquinho mais ousado nos seus investimentos. Porque você sabe que se der errado ali, você tem uma certa estabilidade aqui. Só que o que a gente vê? Às vezes tem um empreendedor que ele já tem um perfil de mais coragem, um perfil mais ousado, um perfil mais arrojado. E aí ele quer implementar isso em todas as esferas da vida dele. E é aí que o desequilíbrio pode afundar. Então, acho que o mais importante é isso, é entender o que a sua profissão está te levando para um caminho. Porque tem uma escala. Né? Por mais que a estabilidade ela não exista, você tem uma escala de maior ou menor estabilidade. Né? Então, É como se fosse... Você vai construindo um prédio, né? Então você vai montando a fundação, cada vez aquilo ficando mais rígido. Mas nada impede aquele prédio cair. Perfeito.
Mas Perfeito. com certeza você tem uma Mas com fundação. certeza você já tem a fundação, então ele já tá ali, já tem um alicerce, ele já está estabilizado. Então, quando você já está estabilizado em algumas áreas da sua vida, talvez isso te permita você ser mais ousado, arrojado em outras partes. Só que o problema é que às vezes a pessoa tem um determinado perfil que ela ou é segura demais para tudo ou é arrojada demais para tudo. E os dois extremos, eles né, trazem ali, são prejudiciais.